um estudo de caso, porque a nossa preocupação é apresentar os efeitos nocivos da pornografia numa pessoa e o socorro oferecido pelo Celebrando a Recuperação. E hoje eu quero que você preste bastante atenção na dinâmica do texto de Romanos 8, 28. A dinâmica do texto de Romanos 8, 28, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Romanos 8, 28. O texto diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente começa a tratar de um assunto como esse e de repente alguém se identifica com um comportamento desse, eu não consigo parar de acessar a pornografia. E tem pessoas que gastam 4, 5, 6, 8 horas por dia, às vezes uma noite inteira, viram a noite inteira acessando material pornográfico. Conheço história de pastor que deixava e incentivava a família a sair para que ele ficasse sozinho, para que ele pudesse ter acesso ao material pornográfico. Então, quando a gente pega uma área compulsiva como essa, onde a gente não consegue vencer, e seja ela a pornografia ou qualquer outra, o alcoolismo, as drogas, a mentira, o largar uma pessoa, eu sou codependente, eu vivo a vida da pessoa, eu me preocupo com o que a pessoa está fazendo, eu me preocupo com o que ela está, para onde ela vai, será que ela está fazendo o que ela prometeu que estava fazendo essa hora? E tem gente que é viciada na pessoa, não consegue viver a própria vida, a não ser administrando e controlando a vida da pessoa ao lado. Por isso, a gente pega um tema, um assunto como esse, ou um comportamento como esse, a gente chega logo diante de Deus e fala assim: poxa Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que eu não consigo ser diferente? Por que eu não consigo me ver livre disso? E as perguntas e os questionamentos acontecem. E aí a gente chega com um texto como esse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu gosto desse texto e eu lembro sempre de Jeremias 29, 11, quando o povo está exilado na Babilônia e Deus chama Jeremias, o profeta, que falava da parte de Deus para o povo, e chega a Jeremias para o povo dizendo: vocês estão aí exilados, e Deus mandou dizer o seguinte: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí você diz: como é que Deus pode chegar para um povo exilado, um povo escravo, um povo sem casa, com a cidade destruída, sendo totalmente manipulado e ao mesmo tempo sofrendo bastante? Deus chega para ele dizer: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Parece uma coisa louca. Como quando a gente lê esse texto, olhando o contexto do que a gente está falando a respeito da pornografia, você vai dizer: não faz sentido, porque a dinâmica, ela é clara. O texto começa dizendo: sabemos que Deus age, e essa é uma das características que eu e você precisamos aprender, é entender que Deus é Deus e Ele continua agindo, independente daquilo que a gente está enxergando, daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está percebendo. Deus continua sendo maior do que tudo isso. O processo e o movimento de Deus continua sendo o agir de Deus. Ele é soberano, sim. Ele está no trono deste universo todo, aonde se descobrem planetas, cometas e uma série de outras coisas, e Deus diz: eu já sabia, porque fui eu que o criei, afinal de contas, fui eu que os criei, afinal de contas sou eu que estou sentado neste trono, administrando todas as coisas. Deus continua agindo. Deus não está morto, nem um nem dois. Entenderam? A piadinha com o filme? Deus não está morto, Deus continua agindo. O problema é que eu acho que a gente não enxerga o movimento de Deus. Porque, na verdade, nós somos tão manipuladores e nós precisamos vencer essa fase da nossa vida, porque nós queremos que Deus haja de acordo com o que nós queremos.
E se Deus não faz aquilo que eu não quero que Ele faça, que eu quero que Ele faça, na minha cabeça o que eu estou dizendo é: Deus não age, Deus está morto. Porque o centro do universo continua sendo eu mesmo. O centro do universo continua sendo a minha vontade. O centro do universo continua sendo aquilo que eu quero. As minhas orações são tarefas que Deus tem que realizar. Senhor, o Senhor precisa mudar o meu emprego, o Senhor precisa mudar o meu chefe, o Senhor precisa mudar minha conta bancária, o Senhor precisa mudar meu carro. O Senhor precisa mudar minha saúde, o Senhor precisa mudar a minha família, o Senhor precisa dar um jeito nos meus pais. E a gente sai por aí dizendo o que precisa ser feito. E a gente chega com esse conteúdo para Deus, dizendo: Deus, é isso aí, resolva tudo isso e beleza. Aí essas coisas não são resolvidas, o que passa na minha cabeça é: Deus está morto, Ele não age, Ele não age, Deus não está agindo. Porque o centro do universo continua sendo você. Mas Deus age. E a afirmação de Paulo é: sabemos que Deus age. Nós não temos dúvidas de que Deus age. Para nós, o agir de Deus não é uma surpresa. Eu tenho a convicção do movimento de Deus. O texto diz também que Deus age em todas as coisas. Aí esse movimento desse texto começa a ficar complicado. Como é que Deus age em todas as coisas? Como é que Deus age em todas as coisas? Mas o texto está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas. Então eu tenho a convicção, e a minha cabeça precisa começar a pensar, de que Deus age e Ele está agindo em todas as coisas. Em todas as coisas. Significa que Ele não está parado. Ele continua a se movimentar em todas as coisas da minha vida. Isso eu preciso pensar. E eu preciso começar a acreditar. E eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu sei que Deus age. Mas nessa área da minha vida Ele está agindo em todas as coisas. Mas nesse relacionamento Deus está agindo em todas as coisas. Nessa situação Deus está agindo em todas as coisas. Na minha saúde Deus está agindo em todas as coisas. No meu casamento Deus está agindo em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas. E o texto continua dizendo: para o bem. Para o bem. Não é somente um movimento de Deus em todas as coisas, mas é um movimento com um propósito. Qual é o propósito? Beneficiar. Ele quer agir em prol do bem para essa pessoa. E o texto ainda acrescenta dizendo: daqueles que o amam, que Deus age, e aí é um diferencial. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então Deus está agindo o tempo todo, em todas as áreas, por aqueles que o amam e para aqueles que o amam. Então não é um agir generalizado, é focado, é centrado. Mas tem uma finalidade: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Significa que o centro do universo é Deus, porque o propósito é de Deus. Estão entendendo? O propósito é de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Está acontecendo isso na sua vida porque eu tenho um propósito, que é olhar para você e trazer o que é de melhor para você, segundo a minha vontade. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejam. Eu sei o que eu quero para vocês, e o que eu quero é o que há de melhor. Por isso a dinâmica é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, a fim de cumprir o propósito de Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Cara, que Deus!
eu vejo isso a graça e a misericórdia de Deus, porque não tem nada a ver com o meu propósito. E Deus não é um brinquedo com que eu me relaciono manipulando em prol da minha vontade. Não. Tem a ver com o propósito de Deus. E não tem a ver com o meu propósito, porque, e isso eu vejo como a graça de Deus, porque eu sou egoísta. Mas tem a ver com o propósito de Deus, que tem a ver com o que é melhor para mim. O que há de mais nobre para mim. Eu penso sempre na criação, quando Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. Verdadeiramente. Tinha outra forma e essência para mim e para você, que nós poderíamos ser criados, que não fosse o melhor da criação. O que é que a gente poderia esperar de melhor na criação? O quê? Não consigo enxergar. Nós fomos criados com o maior propósito na forma e na essência, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, o próprio Deus repartiu o que Ele tinha de melhor conosco. Eu sou Deus, então eu crio alguém que seja a minha imagem e semelhança. Ele não é eu, porque eu sou Deus, Ele é criação. Qual é o problema do homem? O problema do homem é que ele não aceita ser a imagem e semelhança de Deus, como criação. O problema do homem é que ele quer ser o próprio Deus. Por isso que na nossa vida, a gente luta com Deus quando sabemos que Deus age. Como é que Ele age? Ele está agindo como o Deus que Ele é, criando tudo de acordo com o propósito dEle. Não tem nada a ver com o teu propósito. Tem tudo a ver com o propósito dEle. E o propósito dEle é imprimir em você o que há de melhor para você, é se tornar a imagem e semelhança dEle. O problema é que a gente começa com uma luta clara dentro de nós, entre o que é eu ser Deus e o que é Deus ser Deus. E aí a gente entra no texto de Romanos. Romanos 5, ele diz que nós somos justificados, pois, mediante a fé, e nós temos paz com Deus. Significa que antes a gente não tinha paz com Deus. E paz na palavra, na Bíblia, não significa, isso eu falo sempre, não significa ausência de guerra, existe harmonia. Eu não tinha harmonia com Deus. Deus ia para um lado, eu ia para o outro. Os projetos de Deus eram um e eu caminhava no outro. Mas eu fui justificado. Significa que Deus olhou para mim e disse: não há condenação mais sobre você. Eu te vejo como uma pessoa justa por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Você acreditou nisso, a partir daí você se tornou justo. Então Deus, porque Jesus Cristo morreu por causa dos meus pecados, carregando sobre si os meus pecados, a condenação do meu pecado já não existe mais, e eu acredito que Jesus Cristo fez isso por mim mesmo, eu sou considerado por Deus justo, então a partir daí eu tenho paz com Ele. Então Romanos 5 vem descrevendo fortemente esse conceito, dizendo: já não há mais nada que te separe de Deus, porque o que Jesus Cristo fez te aproximou de Deus. O capítulo 6 ele ainda vai mais fundo, profundo. Ele diz o seguinte, no capítulo 6, que o pecado já não reina mais no seu corpo mortal. No finalzinho do 5 ele ainda vem dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele começa do 5 para o 6 dizendo: que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça seja maior? Ou seja, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, se eu continuar pecando, quanto mais eu peco, mais graça eu terei, porque a relação entre a graça e o pecado é que a graça sempre será maior que o pecado. Então, se eu tiver muito pecado, eu vou ter muita graça. Aí Paulo diz: não, de maneira nenhuma. Vocês foram considerados justos, vocês estão em harmonia com Deus agora, em paz. Então, por causa disso, o pecado já não reina mais no seu corpo mortal. E você tem que vencer o pecado, não deixe ele dominar. Aí Paulo chega no capítulo 7 de Romanos e diz, coisa interessante, né?
estou vivendo uma crise existencial, uma guerra civil. Porque se Deus me trouxe neste conceito de que agora eu tenho paz com Deus e o pecado já não reina mais no meu corpo mortal, tem um problema sério. Eu continuo vendo o poder do pecado na minha vida e eu continuo querendo fazer algo que não faço e fazendo algo que não quero. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Paulo prova que o que ele acabou de escrever, dizendo que o propósito de Deus versus o meu propósito, que Deus é Deus e eu quero assumir o lugar de Deus, é uma realidade na vida dele. Ele diz, eu estou sofrendo por causa disso, porque eu vivo com isso. Sabe, eu não gostaria de forma nenhuma de estar experimentando o que eu estou experimentando. E eu lembro de testemunhos do Zé Roberto, e eu posso repetir esse testemunho aqui porque ele fala publicamente, das inúmeras vezes quando ele levantou ressacado depois de uma noitada ou de um dia de bebedeira, e ele dizia o seguinte, eu prometo para mim mesmo que eu nunca mais vou beber. E eu tenho a plena convicção, e ele diz isso, que eram promessas sérias, verdadeiras, de coração. Ele não queria mais aquilo para a vida dele. Como eu tenho convicção de que aqueles que estão em comportamento pecaminoso, termina o ato e quando entra na lucidez, diz, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Eu não gostaria mais de ser o que eu estou sendo. E eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Essa é a realidade de Paulo. Quando ele diz, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Existe aqui algo que parece que não casou ainda. O processo do que a Bíblia está ensinando é que o pecado já não reina mais no meu corpo mortal, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e por causa disso, ou o resultado de tudo isso é porque aos olhos de Deus eu fui considerado justo, e a inimizade que eu tinha com ele se acabou, e agora eu posso me relacionar em paz com este Deus. Em paz com este Deus. E a questão que surge é, que eu gosto muito do que esse sujeito diz, quando diz, não existe conflito que o cristão possa suportar sem gerar uma bênção. Em outras palavras, essa guerra civil que vivemos é uma bênção. Porque mostra quem nós somos. Aflora o coração e a mente da gente. Demonstra a tendência orgulhosa e egoísta de querer continuar vivendo de forma errada, mesmo desejando não ser mais assim. Por isso, olhar para uma crise como essa é uma crise positiva, e não há conflito que o cristão possa suportar que não gere uma bênção. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que descobriu uma traição no relacionamento, no casamento dela, e essa pessoa me disse, cara, eu estou de altos e baixos o tempo todo. O que foi feito comigo eu não consegui assimilar ainda. E tem horas que dá a impressão de que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu estou muito fraca nesse processo. E eu respondi dizendo, que bom que você está assim. E a minha expectativa é que não fosse outra. E nem a minha esperança que fosse outra. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, o que você tem que fazer agora é esperar no Senhor. E como é que você espera no Senhor? É quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então você tem que esperar de forma fraca. Espere no Senhor. E não tenha crise de ser fraca. Porque é quando somos fracos é que Deus vem
e promove o crescimento. Fico pensando, já parou para pensar, se a salvação fosse Deus entrar na sua vida e você nunca mais ter problemas? Se com problemas a sua tendência é a independência em relação a Deus, as falhas de caráter e as lutas que nós temos não deixa de ser uma maneira de Deus agir para nos segurar equilibrados diante dele. Foi isso que Paulo diz quando ele diz o seguinte: Deus me deu algumas revelações e o conteúdo dessas revelações eu poderia me achar o cara. Eu poderia dizer assim, olha, eu estive nos 7 céus, eu sei tudo a respeito do futuro, eu já sei o que passa no coração e na mente de Deus. Na verdade, talvez eu seja o único homem na face da terra que saiba isso. Eu vou fazer aqui uma conferência sobre as coisas do porvir. Eu quero revelar para vocês o que Deus me revelou. Eu quero mostrar para vocês que eu sou o cara. Eu quero mostrar para vocês que eu tenho total condições de provar que eu sei tudo. E Deus diz, Paulo, sou eu quem age em todas as coisas para o bem daqueles que me amam, de acordo com o meu propósito. Então presta atenção, para que você não se perca, para que você não se sinta o rei do caqui doce, o cara da teologia. Eu estou lhe colocando na carne um espinho, e esse espinho é mensageiro de Satanás. Olha que coisa, Deus estava limitando fisicamente Paulo com algo diabólico. Deus chama o diabo, diz, Paulo pode ser que ele se perca, então vai lá e aplica nele o que precisa ser aplicado, uma limitação qualquer, para que ele continue dependendo de mim. E gente, por 3 vezes diz Paulo que pediu para que Deus afastasse, e Deus disse, não, a minha graça te basta. Você podia gritar, está amarrado, exorcizar, ligar para mim, dizer, André, vem expulsar esse demônio. Primeiro que eu não iria. Eu ia falar assim, não, você tem capacidade disso, faça você cresça. Esses dias alguém me pediu para eu expulsar o demônio, eu falei assim, se eu for aí eu expulso o seu. Não vou expulsar o dele. Mas o que Deus fez foi mostrar para Paulo, e através de Paulo, que os sofrimentos dessa vida, que as lutas que nós temos, lutas físicas, como era de Paulo, algo físico, mas de cunho espiritual, como todas as compulsões que nós vivemos, que não deixa de ser algo físico, de cunho espiritual. Ela sempre será vista por Deus como uma bênção que Ele nos dá para que nós nos mantermos, para que possamos nos manter na condição de criação e não de criatura. E não de criador. Entendeu? Por isso, quais são os passos para a liberdade? E aqui eu quero ensinar 3 deles, que está no conteúdo do Celebrando a Recuperação. E eu acredito que todos vocês deveriam fazer parte desse programa, todos, sem exceção. Ah, mas eu não tenho problema com alcoolismo. Celebrando não é para quem tem problema com alcoolismo somente. Ah, eu não tenho problema com pornografia. O Celebrando não é para quem tem problema com pornografia somente. O Celebrando é para quem tem essa crise interna, essa guerra civil. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Como é que eu venço? Como é que eu posso obter a vitória sobre esse processo? Por isso todos nós deveríamos fazer parte do Celebrando, pelo menos uma vez enxergar o Celebrando por inteiro, aprender esses passos. E eu quero dar os 3 primeiros dele. E quero pontuar isso em cima do texto de Romanos 7. O primeiro deles é saindo da negação, a consciência de quem realmente nós somos.
Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Eu acho interessante que a primeira característica que eu e você precisamos entender é sair da negação. Nós achamos que não, eu controlo essa situação a hora que eu quiser, eu penso diferente, eu simplesmente dou vazão a isso, mas se eu quiser eu paro, eu não vou ter problemas com isso nunca mais, eu prometo que eu caí agora, eu não caio mais, eu consigo, eu posso, eu quero, eu faço, eu domino, eu controlo, eu resolvo. E a verdade é que o dia a dia nos tem provado que nós não podemos controlar nada disso nas nossas vidas. Que isso é muito maior do que nós, que quando a gente quer dizer, eu não vou fazer isso, eu acabo fazendo, eu digo, como é que eu me permiti? Permitiu porque você é dominado por isso, permitiu porque você é humano, permitiu porque você não é Deus e você precisa de um Deus que te controle, permitiu porque você vive algo que você mesmo não quer viver, aquilo que não lhe agrada você faz, e essa esquizofrenia, porque isso é uma esquizofrenia espiritual. O que a gente quer, a gente não faz. E o que a gente não quer, a gente vive fazendo. E eu preciso reconhecer isso. Eu sou limitado. Eu sou vencido. Eu sou derrotado. Isso não tem como ser vencido por mim. Eu não controlo essa situação. E o primeiro passo que todos nós temos que dar é o reconhecimento sincero dessa fragilidade, sincero dessa realidade, sincero dessa postura. É parar com a negação. Por isso, o Celebrando nos ensina, no primeiro passo, que é necessário admitirmos ser impotentes diante dos nossos vícios e comportamentos compulsivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Eu não consigo administrar. Agora, é isso que eu acho bacana na história de Deus. Essas limitações, Deus permite que vivamos, para que Ele continue sendo o Deus da nossa vida. Porque se eu for viver por conta, o resultado é isso. O segundo passo que o Celebrando nos ensina é reconhecendo a impotência, é de buscar o poder de Deus. Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E isso você precisa entender. O que eu preciso entender é que eu não consigo. Não só eu reconheço, como não há em mim a capacidade nenhuma de obter vitória sobre isso. E olha, eu já fiz de tudo. Eu já prometi, eu já agi, eu já mudei as circunstâncias, eu mudei situação, eu estava tendo problema de um caso extraconjugal, pedi demissão, mas aí eu saí dali, estou num outro lugar, já estou flertando com uma outra pessoa, flertando é antigo, já estou chavecando, dando em cima de outra pessoa, e aí saio, eu dizendo... Eu já mudei de grupo, olha, esse grupo me faz mal, eu fui para um outro grupo, então o que eu tenho chegado à conclusão é que o problema sou eu. E eu não consigo vencer. E aí, portanto, o texto diz, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso eu acho brilhante. Quando Jesus desce dos céus e Ele vem até nós, Ele vem porque Ele é Deus. E Ele sabe o que acontece comigo e com você. E Ele sabe que o nosso pecado trouxe a morte para as nossas vidas.
E é a morte em todos os aspectos. A morte física que nós experimentamos, a morte de relacionamentos, a morte espiritual. Por causa dos nossos pecados e transgressões, a gente não tem nem relacionamento com Deus. E Jesus sabe de tudo isso, e Ele sabe que você não pode fazer nada e que eu não posso fazer nada. Então Ele diz, como eles estão tão perdidos, e não há solução, eu vou resolver esse problema. Se o pecado trouxe morte, eu vou pagar o preço do pecado. Me diga francamente, o que é que Jesus Cristo veio fazer aqui? Que não seja ter morrido no meu lugar. Qual é o outro propósito da vinda de Cristo? A gente tem um modelo nele. A gente sabe como é que é ser cristão porque a gente olha para Cristo. Ser cristão é ser como Cristo. Então, se eu olho para Cristo, eu sei o modelo. Ele veio para morrer. E o discurso dele com os discípulos era o tempo todo. A conversa dele com Pedro foi, o caminho que eu tenho que trilhar, sou eu que tenho que trilhar. E Pedro dizia, não, eu vou com você. Não fala besteira, Jesus. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Porque eu preciso passar por isso. A oração dele foi, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque eu vou pagar o preço do pecado, é morte. E nem o próprio Deus gostou de morrer. Por isso que a gente não aceita a morte. Porque a morte nunca foi projeto de Deus. A morte sempre foi consequência da rebeldia em relação a Deus. Da independência em relação a Deus. Do dizer para Deus, eu não preciso de você, sou eu que controlo. Sou o centro do meu universo. Deus desce dos céus, vem e paga o preço. Ele paga o preço. Qual foi o outro propósito de Jesus Cristo que não tenha sido a morte? Por isso a gente olha para o texto e diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Significa que todas as vezes que eu falho e eu chego diante de Deus dizendo, Deus, eu não presto mesmo, porque olha isso aqui, olha o que eu estou fazendo, olha o que aconteceu comigo, eu não consigo obter vitória sobre essas áreas. Ele vai dizer, filho, não tem problema, não tem problema, porque você não é condenado mais por isso, porque quando eu fui para a cruz, eu trouxe isso na minha cruz. Este pecado já não tem mais valor, autoridade, autorização sobre a sua vida, porque agora o que reina em você é o meu Espírito. Que Deus! Que Deus! Que Deus incrível! Filho, já não tem mais problema. Isso não te condena. Isso é um processo que nós vamos passar juntos. E vai passar. E vai passar. Isso não é eterno. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso já não te traz morte. Eu morri no seu lugar. O que te trazia condenação, eu paguei o preço. Filho, não carregue mais a culpa. Eu a carreguei por você. Por isso, o segundo passo diz, viemos acreditar que Jesus Cristo pode restituir a nossa sanidade. Eu deixei de ser louco, daquela esquizofrenia espiritual entre o bem que eu quero e o mal que eu não quero. Porque o que é brilhante no texto de Romanos é que quando Romanos 5 diz que eu estou em paz com Deus, Romanos 6 diz que eu não tenho mais o pecado dominando o meu corpo mortal, Romanos 7 parece que num período de lucidez ou num momento de lucidez, Paulo diz, mas o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. A gente entra em Romanos 8,
onde o que a Bíblia nos ensina, o que Paulo nos ensina é que o mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, este mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Significa que eu obtenho a vitória em Cristo Jesus. Agora a minha cabeça pode ser curada dessa esquizofrenia entre o querer fazer e o não fazer, porque agora o Espírito me capacita de fazer. Já não sou mais eu, mas é o Espírito. Eu sou capacitado por Ele. Ele me resolve. Porque agora eu não me pertenço mais, eu pertenço ao próprio Deus. Eu estou na postura não mais do Criador, o centro do universo, mas eu tenho sim, agora, o centro do universo, Deus, no lugar que deveria estar. Por isso a gente chega no terceiro passo, que é entregar a vida a Deus, render-se a Cristo. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, diz Romanos 7, 24 a 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que pode me libertar? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a mulher é pega em adultério, numa sociedade extremamente corrompida, porque a lei dizia que aquele que era adúltero deveria ser apedrejado, e se ela foi pega em adultério, significa que ela não foi pega adulterando sozinha. Mas a sociedade corrompida só trouxe ela. E chegaram para Jesus com as pedras na mão, dos mais novos aos mais velhos, dizendo, essa mulher foi pega em adultério e a gente tem que apedrejar. Jesus vira escrevendo no chão com um graveto. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Porque na condição dela estão todos vocês. Então, se vamos apedrejá-la, vamos apedrejar a todos. Porque a condenação é para todo pecador. Diz que a ficha caiu para aquele povo todo, eles largaram a pedra e foram embora. E Jesus continuou escrevendo. E ela ficou do lado dele. Aí Jesus levanta e fala, filha, cadê aqueles que te acusam? Todos foram embora. Assim, então eu também não te acuso. Só vaza. Vai e não peque mais. Que Deus incrível. Que Deus incrível. Que Deus incrível. Porque se tem alguém que poderia dizer, bem feito, errou, então agora você vai ser condenada. Errou, então agora você vai pagar o preço. Não quero saber disso. É o próprio Deus. Ele disse, nem eu te condeno. Gostei muito de quando o Israel começou a trazer para nós a definição de Deus, e ele diz, Deus é amor. E essa é a principal característica que a gente tem que entender. Deus é amor. Deus é amor. Significa que a gente vai entender quem Deus é nas expressões de amor de Deus por nós. Descer dos céus e morrer por mim, para pagar o preço do pecado, que é a morte, isso é expressão de amor. Mesmo porque a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é expressão de amor. Um Deus que diz, o seu pecado já não tem conta, valia mais, porque eu paguei o preço. O escrito de dívida que pertencia a você, ele hoje é meu e eu rasguei. Você já não tem mais condenação. Você já não tem mais condenação.
Por isso é que Paulo diz: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte, do corpo preso ao pecado, do corpo que não vê vitória? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o terceiro passo do Celebrando diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Em outras palavras, eu decidi tornar Deus o Deus verdadeiro da minha vida. É por isso que eu digo sempre que todo movimento com Deus, ele começa com um encontro com Deus. Eu decidi. E porque eu decidi, eu não vou comunicar simplesmente para pessoas, mas eu vou comunicar, antes de qualquer coisa, para o próprio Deus. No meu grupo pequeno de sexta-feira à noite, a gente estava discutindo sobre João 4, a mulher samaritana. Ela ia tirar água no poço meio-dia, porque provavelmente meio-dia era quando o sol estava mais forte e o poço deveria ter menos gente. Porque ela era, e ela mesma se considerava, uma pessoa não digna daquela sociedade, porque ela não tinha o padrão da sociedade. Ela tinha um padrão de alguém que já tinha passado por 5 casamentos e estava num 6º relacionamento. Ela dizia: eu não sou uma mulher confiável. E o povo deve olhar para mim de forma esquisita. Ela estava naquele poço. Jesus chega para conversar com ela. E os discípulos vão embora comprar comida e deixam Jesus e a mulher ali. Ela era samaritana. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Tanto que Jesus mesmo conta a parábola do bom samaritano para quebrar a perna dos judeus, dizendo: escuta, vocês se acham o tal e aquela povo é o povo que é do mal. Mas eu quero que vocês entendam, através dessa parábola, quando o bom samaritano cuida de vocês e os líderes religiosos nem estão aí para vocês. Então vamos repensar esse relacionamento. E diz que Jesus estava conversando com alguém que culturalmente os dois povos não se davam. E eles não podiam conversar entre si por causa dessa rixa. Além do que, Jesus homem e ela mulher. Diz que quando os discípulos chegaram da compra de comida e viram Jesus conversando com a mulher, achou esquisito. Mas resolveram não falar nada. Porque numa cultura machista, onde eles são pegos em adultério, mas só a mulher vai ser apedrejada, um homem conversar com uma mulher, e uma mulher que já teve 5 casamentos, estava num 6º, não pega bem. Agora, o que eu acho bacana nessa história, bonito nessa história, é um homem que chega para uma mulher e diz: eu sei quais são as suas carências, porque você já teve 5 relacionamentos, e esse 6º não é o seu marido. Eu sei quais são as suas carências, mas eu não quero me aproveitar dessas carências, porque como homem, eu pude olhar para você e dizer: essa mulher é uma presa fácil, e estamos só nós dois aqui. Eu não quero aproveitar das carências, pelo contrário. Eu vim aqui porque o seu padrão de vida tem demonstrado uma carência tão grande que só eu posso resolver essa carência. Porque se você beber da água que eu estou te oferecendo, você nunca mais vai ter sede. Eu não vou impor sobre você. Eu não vou pressionar, eu não vou condenar. Eu não vou trazer mais culpa, mais tristeza, mais vergonha. Mas sou eu que te livro. Sabe o que eu acho bonito nessa história? É que a mulher se escondia de relacionamento. E Deus foi ao encontro dela. Foi Jesus que foi lá. Foi Ele que a procurou. Foi Ele que pediu água. Foi Ele que abriu a conversa.
Foi Ele que mostrou para ela quem Ele era. Foi Ele que mostrou para ela quem ela era. Foi Ele que mostrou do amor. E foi Ele que mostrou a vida digna quando Ele é Deus. Mas partiu dele. Por isso é que eu digo que sempre tem que ter um encontro. E no mesmo texto diz que Deus anda à procura de verdadeiros adoradores, porque Deus continua procurando. Porque os olhos dele estão sobre os justos e os injustos. Ele continua olhando, dizendo: eu quero me relacionar com você. Eu paguei o preço da sua pecado. Eu sei quais são as suas carências. Eu não vou criar mais densas trevas sobre a sua vida. Eu vim trazer luz, porque eu sou a luz. Eu supro tudo o que você precisa. Eu supro tudo o que você precisa. Porque a vida sou eu. A vida sou eu. Porque Deus é amor. Porque Deus continua sendo amor. Por isso eu termino com o texto de Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que está acontecendo com a gente? Deus está trabalhando nas nossas vidas. E aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E o dia é de Cristo, porque Ele é o centro do universo. E o dia não é o seu dia, mas é o de Cristo. Significa que as lutas que você está passando são lutas que Deus olha para você e diz: são necessárias e eu não vou tirá-las. Porque vai trabalhar e forjar você a minha imagem e semelhança. Vai mostrar para você o quão necessário é depender de mim. Mas principalmente vai mostrar para você o amor que eu tenho por você. Porque mesmo no meio de todas essas lutas, a minha graça te basta. E você não precisa de mais nada além da graça. Por isso o texto é claro quando ele diz: se de fato participamos dos seus sofrimentos. O seguir a Cristo é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é seguir a Jesus, é participar dos seus sofrimentos, é obter vitória em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E nada mais além disso. Mas tudo começa num encontro pessoal com esse Jesus Cristo. Quando eu digo: eu quero sim te seguir daqui para frente. Porque esse Jesus, Ele está te procurando. Esse Jesus, Ele veio ao teu encontro. Esse Jesus quer ver você livre de toda amarra e peso que está aí te afundando. Esse é o Jesus que a Bíblia prega. E esse é o Jesus que a gente tem que seguir.